antes do depoimento, eu até escrevi um artigo já dizendo, olha, o Bolsonaro deve ser indiciado por peculato. E expliquei por quê. Porque eu ouvi criminalistas e com os fatos que já são públicos, ele não escapa desse indiciamento, entendeu? A menos que houvesse uma pressão política para que ele não fosse indiciado, algo assim, o que não vai ocorrer. A Polícia Federal está trabalhando com autonomia. Então, nessa perspectiva, ou nesse cenário, é inevitável que ele seja indiciado por peculato. Foi o que eu disse. O título do artigo era exatamente isso, dizendo, olha, Bolsonaro deve ser indiciado por peculato. Então, o artigo foi esse, e aí, hoje, né, a Globo News, a Andréa Sadi, né, na verdade, no blog dela, ela está repetindo o mesmo título, entendeu? Que o Bolsonaro deve ser indiciado por peculato, e ela fez o artigo depois do depoimento, e ela ali salienta que as pessoas que ouviram a ouviram, não fizeram não se convenceram do contrário. Mas, na verdade, mesmo que ele dissesse qualquer coisa, o crime de peculato é inevitável. Então, não tem como escapar desse indiciamento. E por quê? Eu expliquei no artigo que foi, se você tiver o artigo aí, se você puder colocar, aí eu vou até explicando. Eu expliquei no artigo que, na verdade, você tem o Bolsonaro não pode alegar que desconhecia que se apropriar de presentes, esses presentes caros, é crime de peculato. Por quê? Porque em 2016, o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão, emitiu uma resolução com base num decreto que era de 2002. E esse decreto deixava margem à interpretação. Que era um decreto da época do governo Fernando Henrique Cardoso, deixava margem à interpretação. Aí, o que fez o TCU? Por unanimidade, decidiu que os presentes recebidos, exceto aqueles que são personalíssimos, como camiseta, boné, perfume, vinho, eles são eles são da pessoa, para ser consumido ali. Mas os outros presentes não. Se ele recebeu na condição de presidente da República, pertence à presidência da República. E isso deve ir para o acervo público. Então, em 2016, a resolução estava lá, ele não pode revelar que desconhecia, porque essa vai ser a linha de defesa dele, como disse o Fernando Fernandes na própria matéria que eu publiquei, ele dizendo, olha, a linha dele deve ser essa a linha dele, né? De dizer que não conhecia, não sabia, que é o tal erro de tipo. Não sabia que não podia se apropriar. Mas aí tem outras atitudes que mostram até a má intenção, né? Por exemplo, entregar para o Nelson Piquet. Parecia, entendeu? Uma tentativa de esconder, né? Então, eu estou apenas reafirmando que o depoimento do Bolsonaro, eu até disse que ele podia ser indiciado já ontem, mas e também ressalvei que o indiciamento pode ocorrer ao final do inquérito. Isso é permitido à autoridade policial. E aí a Andréa Sadi conversou com investigadores e eles estão dizendo que o Bolsonaro deve ser indiciado pelo crime de peculato, que prevê pena de 2 a 12 anos, além de multa. Então, nos próximos, e esse indiciamento deve ocorrer rapidamente, nas próximas semanas, então nós teremos aí o acerto de contas. O Bolsonaro começa a acertar contas com o sistema de justiça, a justiça, pelos crimes que cometeu. Não foram só estes, né? Além da apropriação das joias, ele também cometeu abuso, né, do poder econômico e político no caso da eleição, quando ele usou a TV Brasil, convocou embaixadores na condição de presidente para divulgar mentiras sobre a urna eletrônica. Então, só eu queria fazer esse comentário para vocês, para mostrar que vocês têm que ficar ligados no 247, porque aqui a gente antecipa notícias, entendeu?